Meu nome é Marlene Wakefield. Tenho 50 anos e, há 22 anos, leciono inglês no ensino médio da nossa pequena cidade de Harvey, Dakota do Norte. Sou casada com Dexter há 26 anos e temos uma filha, Celeste, de 24 anos, que trabalha como enfermeira no hospital local. Até recentemente, eu considerava nossa vida bastante comum e previsível. Dexter trabalha como gerente de compras na empresa agrícola de Gordon Stanfield. Eu ensino crianças a ler e escrever. Moramos em uma casa que compramos há 15 anos na Rua El, e não houve grandes mudanças em nossa família. Harvey é o tipo de cidade onde todos se conhecem, onde os principais eventos acontecem na igreja aos domingos e na escola durante os jogos de futebol, onde os invernos são longos e rigorosos, e os verões são curtos, mas lindos. Mas, nas últimas semanas, algo mudou, e essa mudança tem me incomodado cada vez mais. No início, atribuí o comportamento estranho de Dexter ao cansaço ou a problemas no trabalho, mas, aos poucos, percebi que algo mais sério estava acontecendo. Naquela terça-feira de outubro, quando as aulas terminaram, encontrei Odette Crawford, como de costume, no Roses, um pequeno café na rua principal. Era um dos poucos lugares da cidade onde você podia sentar e conversar sem se preocupar que seus vizinhos ouvissem cada palavra. Odette trabalha como bibliotecária na nossa biblioteca local há 18 anos e somos amigas há mais de 10. Ela é 2 anos mais nova que eu, nunca se casou, mora sozinha em um apartamento pequeno, mas aconchegante, acima do antiquário da Sra. Porter, e tem uma capacidade incrível de ouvir as pessoas sem julgá-las. Odette tinha cabelos ruivos exuberantes, sempre bem penteados, e uma voz suave que acalmava até os frequentadores mais inquietos da biblioteca. O Roses Café era um estabelecimento típico de cidade pequena, assentos de vinil vermelho, toalhas de mesa xadrez, cheiro de café e doces frescos, e uma velha jukebox no canto que tocava músicas dos anos 70 e 80. Rose M. Dermott, a dona do café, era uma mulher de cerca de 60 anos que conhecia as preferências de cada cliente regular e nunca se esquecia de perguntar sobre a saúde de seus parentes. O de sempre? Perguntou Rose ao se aproximar da nossa mesa perto da janela. Sim, por favor, respondi. Café com leite e uma fatia de torta de maçã. Vou querer um cappuccino e um biscoito de chocolate, acrescentou Odette. Quando Rose se afastou, Odette me olhou fixamente. Você parece cansada, disse ela, ajeitando os óculos. Tensa? Tem alguma coisa errada? Hesitei por um longo tempo, sem saber se deveria contar a ela sobre minhas suspeitas. Afinal, talvez eu estivesse apenas imaginando problemas onde não havia, mas a ansiedade me consumia e eu precisava compartilhá-la com alguém. Além disso, Odette era a única pessoa na cidade em quem eu podia confiar plenamente. O Dexter anda estranho, eu disse finalmente, olhando para as minhas mãos. Nas últimas 3 semanas, ele tem estado diferente. Nada parecido com ele mesmo. Diferente em que sentido? Perguntou Odette, inclinando-se sobre a mesa em minha direção. Rose trouxe nosso pedido e eu esperei que ela saísse antes de continuar. Ele se tornou reservado. Costumava me contar tudo sobre o trabalho, reclamar do Stanfield e de suas exigências, compartilhar seus planos para o fim de semana. Agora ele responde às minhas perguntas com monossílabos ou finge que não me ouve. Quando o telefone toca, ele vai para outro cômodo para conversar ou desliga e diz que o número foi trocado, e está voltando para casa cada vez mais tarde. Odette assentiu, ouvindo atentamente e mexendo lentamente o açúcar no cappuccino. Ele só chegou em casa às 22 horas ontem à noite, continuei, sentindo a tensão no peito aumentar ao finalmente falar sobre isso em voz alta. Ele disse que estava atrasado por causa do estoque no depósito, mas quando perguntei quanto tempo o estoque levaria, ele ficou bravo e disse que eu estava fazendo perguntas demais. Imagina! Em 26 anos de casamento, ele nunca me disse nada parecido. Isso não é nada típico do Dexter, concordou Odette. Ele sempre foi tão aberto, principalmente com você. Lembro-me dele falando sobre o trabalho no piquenique de verão da biblioteca no ano passado. Ele brincou que sabia mais sobre agricultura do que alguns fazendeiros. Sim, exatamente, suspirei. Mas tem outra coisa.
Ele ficou nervoso, muito nervoso. Ele se encolhe quando me aproximo por trás, mesmo que eu bata os pés de propósito para que ele me ouça. Ele não está dormindo bem, virando-se na cama a noite toda, às vezes se levantando e andando pela casa. E anteontem, eu o vi, sem querer, verificando as fechaduras da porta da frente 3 vezes antes de ir para a cama. Depois, ele verificou as fechaduras das janelas do primeiro andar. Odete franziu a testa, largando a colher. Isso é muito estranho, muito estranho. Você já pensou? Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você achou que ele poderia ter outra mulher? O pensamento me passou pela cabeça, é claro, embora eu tentasse ignorá-lo. Dexter nunca fora bonito. Ele era baixo, com cerca de 1,70 metros, com uma entrada de cabelo que surgira aos 35 anos, e tendia a estar acima do peso, principalmente nos últimos anos. Mas, ultimamente, ele começou a cuidar melhor de si mesmo, comprando 3 camisas novas, que dizia precisar para reuniões com clientes, e usando colônia, que costumava reservar para ocasiões especiais. Não sei, respondi honestamente, dando uma mordida na torta, que de repente pareceu sem gosto. Talvez. Embora eu ache que seja outra coisa. Ele não parece feliz como os homens costumam parecer quando estão tendo um caso. Pelo menos é assim que eu imagino. Ele parece assustado, sim, assustado, como se estivesse esperando que algo ruim aconteça. Vocês dois estão bem financeiramente? Perguntou Odete, cautelosa. Talvez ele esteja com problemas financeiros e não queira te contar. Pensei nisso. Dexter sempre cuidou das nossas finanças, mas eu conhecia o panorama geral. O salário dele, somado ao meu, nos permitia viver com bastante conforto para os padrões de Harvey. Tínhamos uma hipoteca. O carro do Dexter não era novo, mas estava em boas condições, e o meu estava funcionando perfeitamente há 8 anos. Não gastávamos muito com entretenimento, não viajávamos com frequência e fazíamos compras principalmente em lojas locais. Acho que não, eu disse. Mas, agora que você mencionou, eu me lembro dele sentado com uma calculadora e alguns papéis por um bom tempo no fim de semana passado. Quando perguntei o que ele estava calculando, ele rapidamente guardou tudo e disse que estava apenas conferindo as contas. Ficamos sentados no café por mais meia hora, discutindo as possíveis razões para o comportamento estranho de Dexter. Odete sugeriu que ele poderia ter problemas de saúde que estava escondendo de mim para não me preocupar, ou que algo sério estava acontecendo no trabalho. Talvez Stanfield estivesse planejando demissões ou vendendo a empresa. Ela me aconselhou a falar diretamente com meu marido, mas eu estava com medo desse tipo de conversa. E se minhas suspeitas se confirmassem? E se fosse algo pior do que eu pensava? Acho que você deveria descobrir a verdade, disse Odete quando estávamos saindo. A incerteza é pior do que qualquer notícia ruim. Pelo menos se você souber a verdade, poderá fazer algo a respeito. Caminhei lentamente para casa, aproveitando o ar fresco do outono e tentando organizar meus pensamentos. A temperatura estava em torno de 10 graus Celsius, e um vento leve soprava, arrancando as últimas folhas das árvores. Nossa casa ficava no final de uma rua tranquila chamada Elm Street, cercada por velhos bordos e carvalhos que agora estavam resplandecendo em amarelo e vermelho. A casa foi construída na década de 1950, uma estrutura térrea com uma pequena varanda e um gramado bem cuidado que Dexter sempre mantinha em perfeita ordem. Agora, o gramado estava coberto de folhas caídas, que normalmente já teriam sido colhidas a essa altura, mas, por algum motivo, Dexter não fazia jardinagem havia 2 semanas. Ao me aproximar do portão, Barnaby Ster, nosso vizinho da direita, me chamou. A casa dele era parecida com a nossa, só que um pouco menor, com persianas azuis e arbustos cor-de-rosa sob as janelas, plantados por sua falecida esposa Dorothy há muitos anos. Barnaby tinha 67 anos e se aposentou 5 anos antes, depois de trabalhar como mecânico ferroviário a vida toda. Sua esposa havia falecido 3 anos antes, vítima de câncer no pâncreas, e desde então ele vivia sozinho, passando a maior parte do tempo no jardim ou lendo o jornal na varanda.
Barnaby era um homem alto e magro, de cabelos grisalhos e olhos castanhos gentis, sempre pronto para ajudar os vizinhos. Marlene, chamou ele, mancando em minha direção pelo quintal. Percebi que ele se movia com dificuldade, segurando a cintura com uma das mãos. Você poderia me dar uma mão? Claro, Barnaby. O que houve? Parei na cerca que compartilhávamos, preocupada com o bem-estar dele. Bem, minha ciática está doendo muito, ele fez uma careta de dor e esfregou a lombar. Ontem, me abaixei para pegar o jornal que tinha caído da varanda, e agora minhas costas estão tão doloridas que não consigo sentar nem ficar em pé direito. Não dormi a noite toda por causa da dor. Você conhece alguma pomada boa para dor nas costas? Ir à farmácia é um verdadeiro suplício, e faltam 2 dias para segunda-feira. Pensei nisso. Eu deveria ter em casa uma pomada de diclofenaco, que me foi receitada no ano passado quando torci o pescoço, virando-me desajeitadamente para o quadro negro na aula. Havia também uma espécie de pomada de aquecimento que Celeste me trouxe depois que reclamei de dor nos ombros. Acho que tenho algo que vai funcionar, eu disse. Só preciso dar uma olhada no armário lá em cima, onde guardo meus remédios e suprimentos médicos. Amanhã de manhã, encontro e levo para você. Muito obrigado, Marlene, Barnaby suspirou aliviado. Você sempre me ajuda. Eu não sabia o que fazer. Tentei tomar meus analgésicos de sempre, mas não ajudaram, e um banho quente só piorou. Tudo bem, sorri para ele. Enquanto isso, tente colocar algo frio no local dolorido por 15 minutos, depois faça uma pausa e repita. Às vezes, isso ajuda com dores agudas. Barnaby era um bom vizinho, quieto, educado, sempre pronto a ajudar. No inverno, ele limpava a neve, não só da entrada da sua casa, mas também da nossa. E no verão, às vezes, ele nos trazia vegetais de sua pequena, mas bem cuidada horta, tomates, pepinos, abobrinhas. Após a morte da esposa, ele se tornou ainda mais atencioso com as pessoas ao seu redor, como se tentasse preencher o vazio em sua vida cuidando dos outros. Entrei em casa e imediatamente senti que Dexter ainda não havia chegado. Havia aquele silêncio especial na casa que só acontece quando você está sozinho, um silêncio no qual você consegue ouvir o tic-tac do relógio na sala, o zumbido da geladeira na cozinha e o ranger do assoalho sob seus pés. Pendurei o casaco no corredor, tirei os sapatos e fui para a cozinha. Lá, fui recebido pela pequena bagunça que sobrou da manhã, a xícara de café suja do Dexter, migalhas de torrada na mesa, um pote de geleia aberto. Preparei um chá com mel e sentei-me na sala com uma pilha de cadernos. Precisava verificar as redações dos alunos do 7º ano sobre o tema meu herói literário favorito. Normalmente, eu gostava de ler os trabalhos dos meus alunos, mas hoje não consegui me concentrar. Meus pensamentos voltavam sempre para a conversa com Odette e o comportamento estranho de Dexter. Reli a mesma frase várias vezes sem entender o seu significado. Às 5 horas, ouvi o barulho de um carro parando na garagem, mas não era o carro do Dexter. Era a senhora Anderson, do outro lado da rua, buscando a neta depois de uma visita. Toda vez que ouvia um motor, eu me pegava torcendo para que fosse meu marido voltando para casa e, ao mesmo tempo, temendo aquele momento. Dexter chegou às 6 horas, o que era bem cedo para ele ultimamente. Ouvi a porta da frente bater e o casaco dele pendurado no corredor. Reconheci o som do cabideiro, que sempre rangia sob o peso do seu grosso casaco de inverno. Então ouvi subir pesadamente as escadas para o quarto. Seus passos eram lentos e cansados. Poucos minutos depois, ele desceu as escadas vestindo jeans e uma camisa xadrez velha que usava em casa havia 5 anos. Parecia cansado e irritado, com o rosto pálido e olheiras. Como foi o trabalho? Perguntei, tentando fazer minha voz soar o mais natural possível e colocando meus cadernos na mesa de centro. Tudo bem, ele respondeu secamente, sem olhar para mim e indo direto para a cozinha. O que tem para o jantar? Fiz frango com legumes, eu disse, seguindo, está no forno, quase pronto. Também fiz arroz e uma salada de tomate. Ele assentiu e foi até a geladeira.
Pegou uma lata de cerveja, abriu-a com uma aba de metal que fazia um chiado característico e tomou um grande gole. Percebi que suas mãos tremiam levemente. Dexter, comecei cautelosamente, observando seu rosto, talvez devêssemos conversar. Ele ficou tenso. Seu corpo inteiro pareceu congelar, mas ele não se virou para mim. Sobre o quê? Sua voz soava cautelosa. Nada em particular. Só, sinto que temos conversado menos ultimamente. Você costumava me contar sobre o seu dia. Discutíamos os planos para o fim de semana, falávamos sobre a Celeste, e agora? Tenho muito trabalho a fazer, interrompeu ele, ainda de costas para mim, olhando pela janela acima da pia. Stanfield quer o relatório anual de compras pronto até o final do mês. Além disso, preciso preparar o plano para o ano que vem. É muito complicado. Você não entende. Eu queria dizer que entendia, que estava disposta a ouvir e ajudar, mas naquele momento o telefone tocou. Dexter se virou, o rosto contorcido por alguma emoção que eu não conseguia identificar, medo, raiva, e atendeu rapidamente. Olá, sua voz estava tensa. Pausa. Sim, sou eu. Outra pausa, durante a qual ele me olhou nervosamente. Agora não. Estou em casa. Me liga mais tarde. Ele desligou abruptamente, e eu o vi engolir em seco. Gotas de suor surgiram em sua testa, mesmo que não estivesse calor na casa. Quem era? Perguntei, tentando manter a voz calma. Um colega. Trabalho. Ele se virou novamente e tomou outro gole de cerveja. Por que você não pode falar sobre trabalho em casa? Dei um passo em direção a ele. Você sempre costumava falar. Dexter finalmente se virou para mim, e vi algo em seus olhos que me assustou, raiva, desespero, algo sombrio e desconhecido. Marlene, pare com isso, disse ele bruscamente, quase sibilando. Nem tudo neste mundo é sobre você. Nem tudo precisa ser discutido e analisado. Às vezes, as pessoas só querem ficar em paz. Recuei como se ele tivesse me batido. Em 26 anos de casamento, Dexter nunca tinha falado comigo daquele jeito. Mesmo quando discutíamos, e discutíamos como qualquer família, ele nunca tinha sido tão frio e duro. Naquele momento, Celeste apareceu na porta. Nossa filha era alta e esbelta, tendo herdado meu corpo, mas com os cabelos escuros e os olhos cinzentos do pai. Ela usava seu uniforme azul de enfermeira, o cabelo preso em um rabo de cavalo impecável. Ela trabalhava no turno da noite no hospital e frequentemente aparecia para jantar antes do trabalho. Oi, ela disse, me beijando na bochecha. Seus lábios estavam frios pelo ar outonal. Vocês dois parecem tão tristes. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem, querida, respondi apressadamente, tentando sorrir. Só estou cansada depois de um longo dia de trabalho. Dexter murmurou algo ininteligível em resposta à saudação da filha e voltou para sua cerveja. Como estão as coisas no hospital? Perguntei, tirando o frango do forno e tentando levar a conversa de volta ao normal. Nada mal. Estava bem tranquilo hoje. Celeste sentou-se à mesa e olhou para o pai com preocupação. Pai, você está bem? Parece meio cansado. Estou bem, retrucou Dexter. Nem todo mundo consegue parecer uma garota de 24 anos. Celeste piscou, surpresa. Dexter costumava ter orgulho da filha e nunca falava com ela naquele tom. O jantar foi tenso. Celeste falou sobre seus pacientes, um idoso se recuperando de uma cirurgia cardíaca, uma mulher que dera à luz gêmeos, um adolescente que quebrara o braço durante um treino de futebol. Continuei a conversa, fiz perguntas, tentei criar uma aparência de normalidade enquanto Dexter comia em silêncio, ocasionalmente fazendo comentários curtos e nada amigáveis. Quando Celeste mencionou que estava planejando tirar férias em novembro para visitar sua amiga Jéssica em Minnesota, ele bufou. Claro, todo mundo está pensando em como se divertir e gastar dinheiro. Celeste olhou para o pai surpresa, com um lampejo de mágoa nos olhos. Pai, estou juntando dinheiro para esta viagem há 6 meses.
São só 3 dias. Todo mundo economiza, disse Dexter, sem levantar os olhos do prato. E depois se perguntam por que não tem dinheiro suficiente para as coisas que realmente importam. Eu não entendi aonde ele queria chegar. Não tínhamos problemas financeiros sérios. Pelo menos, eu achava que não. É claro que não vivíamos no luxo, mas meu salário de professora, somado à renda do Dexter, nos permitia viver confortavelmente para os padrões do Harvey. Que coisas importantes? Perguntou Celeste, largando o garfo. Não importa, murmurou Dexter. Simplesmente esquece essa viagem. Dexter, interrompi, Celeste é uma mulher adulta. Ela tem o direito de decidir como gastar seu dinheiro. Ele me olhou como se eu tivesse dito algo traiçoeiro. Claro que sim, disse ele. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, e aí vem pedir ajuda. Quando foi que eu te pedi ajuda? Perguntou Celeste, indignada. Eu pago meu apartamento, meu carro, tudo mais. Nunca te pedi dinheiro desde que comecei a trabalhar. Ainda não, disse Dexter, sombriamente. Depois do jantar, Celeste me ajudou a tirar a mesa, e Dexter foi para o escritório e ligou a TV no volume máximo. Ele estava assistindo a um programa sobre pesca, embora nunca tivesse se interessado por pesca. Quando minha filha estava prestes a sair, ela parou no corredor e vestiu o casaco. Mãe, disse ela baixinho, olhando para o escritório, onde se ouviam as vozes altas dos apresentadores de TV, está tudo bem entre você e o papai? Hesitei, sem saber como responder. Por um lado, não queria preocupar minha filha com minhas suspeitas e problemas familiares. Por outro, Celeste era uma mulher adulta. Morava sozinha havia 3 anos e tinha o direito de saber se algo sério estava acontecendo na família. Seu pai anda muito nervoso ultimamente, eu disse, cautelosa. Talvez ele esteja com problemas no trabalho ou problemas de saúde sobre os quais não quer falar. Celeste franziu a testa enquanto fechava o zíper da jaqueta. Ele está mesmo estranho hoje. Normalmente, ele me pergunta sobre o trabalho, quer saber o que estou fazendo, faz piadas sobre meus colegas, mas hoje é como se ele nem me visse. E aquele comentário sobre dinheiro, isso não é nada típico dele. Talvez ele só precise de um tempo para resolver as coisas, eu disse, embora não acreditasse realmente nisso. Celeste me abraçou. Ela era alguns centímetros mais alta que eu e sempre me abraçava com tanta força que eu me sentia protegida. Se alguma coisa acontecer, se você precisar de ajuda, você me avisa, ela sussurrou no meu ouvido. Claro, querida. Claro. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação pesada no peito. Dexter já tinha saído para o trabalho. Ouvi a porta da frente bater por volta das 7 horas, mas fingi estar dormindo. Não queria encarar sua frieza e irritação logo de manhã. No café da manhã, fiquei pensando na minha conversa com a Odete e no comportamento estranho do meu marido. Talvez eu estivesse mesmo perdendo alguma coisa. Talvez houvesse sinais que eu não estava percebendo ou interpretando mal. Por volta das 9 horas da manhã, lembrei-me da promessa que fiz a Barnaby de encontrar uma pomada para a dor nas costas. O pobre homem devia estar sofrendo a noite toda. Subi para o sótão, onde guardavam coisas velhas, roupas de estação e o kit de primeiros socorros. O sótão era um pequeno cômodo sob o telhado, com teto inclinado e uma única janelinha. Sempre cheirava a poeira e coisas velhas. Caixas de papelão cobriam as paredes com etiquetas que diziam roupas, material escolar, fotos, coisas dos filhos de Celeste. No canto mais distante, havia um armário velho onde eu guardava remédios, bandagens, termômetros e outros suprimentos médicos. Abri as portas do armário e comecei a separar o conteúdo. Havia bandagens de vários tamanhos, iodo, tinta verde, comprimidos para dor de cabeça e xarope para tosse vencidos e que precisavam ser jogados fora. A pomada de diclofenaco deveria estar na prateleira de cima. Na ponta dos pés, estendi a mão para a prateleira de cima, mas acidentalmente bati com o cotovelo em uma caixa de papelão ao lado do armário. A caixa caiu, e alguns papéis e fotos antigas caíram de dentro dela.
Amaldiçoando-me pela minha falta de jeito, agachei-me para recolher os itens espalhados. Foi então que notei que havia algo mais atrás da caixa caída, uma bolsa esportiva azul escura que eu nunca tinha visto ali antes. A bolsa era bem grande, com listras brancas nas laterais, claramente nova. Eu tinha certeza de que não havia nada naquele canto do armário antes. A curiosidade falou mais alto. Puxei a bolsa para perto de mim. Era surpreendentemente pesada. Tentei abrir o zíper. O zíper estava preso, como se a bolsa estivesse muito apertada. Quando finalmente consegui abri-la, vi algo que me fez ofegar de espanto. A bolsa estava cheia de dinheiro, não apenas dinheiro, maços de notas de $100 cuidadosamente amarrados com elásticos. Nunca tinha visto tanto dinheiro em espécie na minha vida. Minhas mãos tremiam quando peguei um maço e contei as notas: 100. 10 mil reais em um maço. Com o coração disparado, comecei a contar os maços: 1, 2, 3, 10, 20. 30, exatamente 30 maços de notas de R$ 100. 300 mil reais. Sentei-me no chão do depósito, sem acreditar no que via. 300 mil dólares. Isso equivalia à nossa renda combinada de 4 anos. Onde Dexter poderia ter conseguido tanto dinheiro? E por que ele o esconderia no depósito sem me dizer uma palavra? Meu primeiro pensamento foi que ele tinha roubado. Mas de onde? De quem? Dexter trabalhava como gerente de compras. Ele não tinha acesso a grandes quantias em dinheiro. Ou tinha? Meu segundo pensamento foi que ele tinha encontrado em algum lugar. Mas onde encontrar 300 mil dólares? E não deveria denunciar tal achado à polícia? Meu terceiro pensamento foi que ele tinha ganhado. Mas Dexter nunca jogava. Ele só comprava bilhetes de loteria nos feriados principais. Sentei-me no chão do depósito, segurando o maço de dinheiro nas mãos, e senti meu mundo desmoronar. Todas as coisas estranhas que meu marido vinha fazendo nas últimas semanas de repente fizeram sentido: o nervosismo, o sigilo, as madrugadas, os telefonemas dos quais ele fugia para outro cômodo. Seja lá o que esse dinheiro significasse, Dexter estava claramente fazendo algo ilegal e estava escondendo de mim. Coloquei cuidadosamente os maços de volta na bolsa, fechei o zíper e guardei a bolsa de volta onde a encontrei. Minhas mãos tremiam e minha garganta estava seca. Eu precisava de tempo para pensar no que fazer a seguir. Nunca encontrei a pomada do Barnaby. Depois de encontrar o dinheiro, não consegui pensar em mais nada. Desci, me servi de um copo d'água e sentei na cozinha, tentando organizar meus pensamentos. Tive que esperar o Dexter e exigir uma explicação, mas como começar uma conversa dessas? Querida, sem querer encontrei 300 mil dólares no armário. Você poderia me explicar de onde vieram? Parecia absurdo. Por outro lado, tenho o direito de saber o que está acontecendo na minha própria casa. Se o Dexter está envolvido em algo criminoso, isso também me preocupa. Fiquei nervoso o dia todo. Na escola, eu fazia tudo o que podia para dar aula, mas meus pensamentos voltavam sempre para a bolsa escondida no armário. Os alunos pareciam notar minha distração. Na última aula, um dos meninos até perguntou se eu estava bem. Cheguei em casa às 4 horas e fui direto para o depósito para ter certeza de que não tinha imaginado nada. A bolsa estava no mesmo lugar. O dinheiro era de verdade. Dexter chegou em casa às 18 horas. Ouvi o barulho do carro dele e senti meu coração disparar. Ele entrou como sempre, pendurou o paletó e subiu para se trocar. Quando desceu para a cozinha, eu o esperava à mesa. Oi, ele disse, evitando meu olhar. O que tem para o jantar? Dexter, precisamos conversar. Algo no meu tom o deixou desconfiado. Ele se virou lentamente para mim. Sobre o quê? Sobre o dinheiro no armário. Vi o sangue sumir do seu rosto. Ele ficou ali, de boca aberta, por alguns segundos, depois afundou pesadamente na cadeira à minha frente. Você encontrou, disse ele. Não era uma pergunta. Era uma constatação.
R$ 300.000, Dexter. R$ 300.000 em dinheiro vivo numa bolsa de ginástica no nosso armário. Por favor, me explique de onde veio. Ele ficou em silêncio, olhando para as mãos cruzadas sobre a mesa. Eu podia ver os músculos do seu maxilar tensos. Dexter, estou esperando uma resposta. Não posso, ele disse calmamente. Não consegue o quê? Não consegue explicar para sua esposa de onde vieram os $300.000? Você não entenderia. Tente. Sou uma mulher adulta, Dexter. Seja lá o que for, tenho o direito de saber. Ele olhou para mim, e vi medo e desespero em seus olhos. Peguei isso do trabalho, disse ele finalmente. Pegou? Como assim, pegou? Eu roubei, disse ele, como se a palavra queimasse sua língua. Eu roubei da empresa. O mundo ao meu redor pareceu parar. Eu sabia que ele ia dizer algo assim, mas ouvir em voz alta ainda foi um choque. Como? Foi tudo o que consegui dizer. Dexter se levantou e começou a andar de um lado para o outro na cozinha, sem olhar para mim. Temos um grande contrato para fornecer fertilizantes para fazendas em 3 condados. O contrato vale $1,5 milhão. Sou responsável pela papelada, pela negociação de preços com os fornecedores e por todos os detalhes financeiros. Ele parou na janela, olhando para o quintal. Há 3 meses, encontrei um fornecedor que poderia fornecer o mesmo fertilizante por menos. Mas, em vez de economizar esse dinheiro para a empresa, eu falsifiquei documentos. Fiz faturas falsas com o preço antigo e embolsei a diferença. Fiquei ali sentada, sem conseguir dizer uma palavra. Meu marido, com quem vivi por 26 anos, era um ladrão. Por quê? Perguntei finalmente. Por que você precisava do dinheiro? Dexter se virou para mim. Uma determinação febril transpareceu em seus olhos. Eu queria abrir meu próprio negócio, comprar uma pequena loja de artigos agrícolas em Fargo. Há um bom local disponível, e o dono está disposto a vender por $400.000. Eu pensei que poderia ganhar o dinheiro honestamente e devolver para a empresa antes que alguém percebesse. Mas você sabia que era roubo, que era um crime. Eu sabia, disse ele, sentando-se à mesa novamente. Mas eu estava tão cansado de trabalhar para Stanfield. Faço dinheiro para ele há 20 anos, e tudo o que recebo são centavos. Ele dirige carros novos, mora numa casa enorme, passa férias na Europa, e nós ainda moramos nesta casa velha, economizando em cada compra. Vivemos bem, Dexter. Temos tudo o que precisamos, o essencial. Ele bateu com o punho na mesa. E se você ficar doente? E se eu for demitido? O que vamos deixar para Celeste? Esta casa e alguns milhares em economias? Eu nunca o tinha ouvido dizer essas palavras antes. Dexter sempre pareceu um homem contente com a vida, sem lutar por riquezas. Dexter, isso é loucura. Você tem noção da situação em que nos meteu? Eu não queria te meter nessa. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Eu queria resolver isso sozinho, sem incomodar ninguém. Era para ser problema meu. Seu problema? Somos casados, Dexter. Seus problemas são meus problemas. E se você for para a prisão, quem você acha que vai sofrer? Só você? Ele parou e me olhou desesperado. Eu não queria que acabasse assim. Eu só queria uma vida melhor para nós. Para você e Celeste. Não nos use como desculpa, eu disse, levantando-me e caminhando até ele. Você queria uma vida melhor para si mesmo e estava disposto a arriscar tudo o que temos por isso. Ficamos de frente um para o outro, e eu pude ver que ele estava chorando. Em todos os nossos anos de casamento, eu só tinha visto Dexter chorar 2 vezes, quando o pai dele morreu e quando Celeste nasceu. O que fazemos agora? Ele perguntou calmamente. Você precisa receber o dinheiro de volta agora mesmo. Como? Se eu levar para Stanfield, ele vai querer saber onde eu consegui.
Ele vai perceber que eu roubei. Se você não devolver, ele descobrirá durante uma auditoria. Talvez não. Talvez ele pense que há um erro na papelada ou que outra pessoa roubou. Dexter, eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você quer que uma pessoa inocente seja suspeita? Não, claro que não. É que, não sei o que fazer. Sentei-me novamente à mesa, sentindo-me completamente devastada. Durante todos esses anos, pensei que conhecia bem meu marido. Acontece que eu não o conhecia de jeito nenhum. Você tem uma escolha, eu disse lentamente. Ou você encontra um jeito de devolver o dinheiro secretamente para a empresa, ou eu vou à polícia. Dexter olhou para mim horrorizado. Você não pode fazer isso. Eu sou seu marido. É exatamente por isso que tenho que fazer isso. Não posso viver com um ladrão. Não posso acordar todos os dias sabendo que meu marido é um criminoso. Marlene, por favor. Ele caiu de joelhos ao lado da minha cadeira. Eu imploro. Me dê uma chance de consertar isso. Vou dar um jeito de recuperar o dinheiro sem que ninguém desconfie de nada. Como? Ainda não sei, mas vou. Talvez eu o leve para o escritório do Stanfield à noite ou o deixe em algum lugar da empresa e ligue anonimamente pela manhã para dizer onde encontrá-lo. Olhei para ele e pensei em como, apenas um dia antes, meu maior problema era que meu marido chegava em casa muito cedo e não falava muito sobre trabalho. Você tem uma semana, eu finalmente disse. Se o dinheiro não voltar em uma semana, vou à polícia. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado, Marlene. E mais uma condição. Nunca mais faça algo assim. Mesmo que não tenhamos dinheiro para comida, mesmo que estejamos à beira da falência, nada de roubar. Eu prometo. Eu juro. Ele se levantou e tentou me abraçar, mas eu me afastei. Preciso de um tempo para processar tudo isso, eu disse. Você vai dormir no quarto de hóspedes esta noite. Passamos o resto da noite em silêncio. Dexter foi para o seu escritório e ficou sentado lá até tarde da noite, pensando ou planejando alguma coisa. Eu fui para a cama cedo, mas não consegui dormir. Fiquei deitado no escuro, pensando em quão pouco sabemos sobre as pessoas, mesmo aquelas mais próximas de nós. Também pensei que teria que encontrar uma pomada para Barnaby amanhã. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de não ter dormido nada. Dexter já tinha saído para o trabalho. Ouvi-o andando silenciosamente pelo quarto de hóspedes, se arrumando, e então a porta da frente bateu. Não nos falávamos desde a nossa conversa na cozinha ontem. Sentei-me sozinho no café da manhã, tomando meu café mecanicamente e pensando no que fazer a seguir. A semana que eu havia dado a Dexter parecia longa e curta demais. Por um lado, cada dia com o dinheiro roubado em casa era uma tortura para mim. Por outro, eu entendia que ele precisava de tempo para descobrir como devolver discretamente uma quantia tão grande. Na escola, eu mal conseguia me concentrar nas aulas. As crianças notavam minha distração. Na terceira aula, esqueci 2 vezes o assunto que estava explicando e, na quarta, sem querer, chamei um dos alunos pelo nome errado. Na hora do almoço, percebi que não conseguia mais guardar segredo. Precisava conversar com alguém, e a única pessoa em quem eu podia confiar era Odete. Depois da aula, liguei para ela na biblioteca. Odete, podemos nos encontrar hoje? Tentei manter a voz calma. Preciso falar com você. Claro. Sua voz imediatamente traiu sua preocupação. Há algo errado. Te conto quando nos encontrarmos. Talvez na sua casa. Não quero falar sobre isso num café. Certo, venha às 6 horas. Vou fechar a biblioteca. Odete morava em um pequeno apartamento acima do antiquário da Sra. Porter, na rua principal. O apartamento era aconchegante, embora pequeno, uma sala de estar combinada com cozinha, quarto e banheiro. As paredes eram forradas com estantes, vasos de plantas espalhavam-se por toda a parte e as janelas davam para a rua principal da cidade. Quando subi a escada estreita até a porta dela,
Odete já estava me esperando com uma xícara de chá e uma expressão preocupada. Você está com uma aparência horrível, disse ela sem rodeios. Sente-se e me conte o que aconteceu. Sentei-me numa poltrona velha perto da janela e respirei fundo. Lembra que eu te disse que o Dexter estava estranho? Claro que me lembro. Você descobriu o que está acontecendo? Sim. Cerrei os punhos. Odete, ele roubou o dinheiro do trabalho. $300.000. Odete pousou a xícara com tanta força que o chá espirrou no pires. O quê? Encontrei no depósito ontem. $300.000 em dinheiro em uma bolsa de ginástica. Ele admitiu que roubou da empresa de Stanfield falsificando documentos contratuais. Odete ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo o que ouvirá. Meu Deus, Marlene, não acredito. Dexter, ele sempre pareceu um homem tão honesto. Eu também pensei isso. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. 26 anos de casamento, e acontece que eu nem conheço meu marido. O que ele disse? Por que ele precisava do dinheiro? Contei a Odete sobre os planos de Dexter de começar seu próprio negócio, sobre suas reclamações sobre Stanfield, sobre como ele justificou seu roubo. O que você vai fazer agora? Perguntou Odete quando terminei. Dei um ultimato a ele. Ele tem uma semana para devolver o dinheiro. Se não devolver, vou à polícia. É isso mesmo, disse Odete com firmeza. Você não pode acobertar um criminoso, mesmo que ele seja seu marido. Mas eu tenho medo, Odete. O que vai acontecer se ele for preso? O que vai acontecer com a nossa família? Celeste vai descobrir que o pai dela é ladrão. Todo mundo na cidade vai ficar falando sobre isso. E o que vai acontecer se você não disser nada? Perguntou Odete. Você vai conseguir conviver com isso? Acordar todos os dias ao lado de um homem capaz de uma coisa dessas? Eu sabia que ela estava certa, mas saber e aceitar são duas coisas diferentes. Talvez ele encontre um jeito de reaver o dinheiro sem que ninguém perceba, eu disse, sem muita confiança. E se ele não fizer isso? E se encontrarem o dinheiro durante uma auditoria e ele já tiver gasto? Aí ele com certeza vai para a prisão, e por um longo tempo. Conversamos até às 20 horas. Odete apoiou minha decisão de não acobertar o Dexter, mas percebi que ela também estava preocupada. Éramos amigas de longa data. Ela conhecia bem a nossa família e entendia o golpe que isso representava para todos nós. Voltei para casa cansado e arrasado. Dexter ainda não tinha chegado. O carro dele não estava na garagem. Preparei um jantar leve e sentei para esperar. O tempo passou lentamente. Às 9 horas, liguei para o celular dele, mas estava desligado. Dexter chegou às 10 horas. Ouvi o carro e saí para o corredor. Ele entrou, evitando meu olhar, e imediatamente percebi que ele tinha bebido. Ele cheirava álcool e seus movimentos eram instáveis. Onde você estava? Perguntei. No bar. Ele pendurou o paletó e foi para a cozinha. Pensando. Pensando em quê? Sobre como vou viver agora. Ele abriu a geladeira e tirou uma cerveja. Sobre o fato de minha própria esposa estar pronta para me entregar à polícia. Dexter, não quero te entregar. Quero que você corrija seu erro. Meu erro? Ele se virou bruscamente para mim. Havia algo novo em seus olhos, uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Meu erro foi pensar que minha esposa me apoiaria em meu momento de necessidade. Apoiar você roubando? Apoiar você tentando melhorar nossas vidas? Ficamos na cozinha, gritando um com o outro. Em 26 anos de casamento, nunca havíamos discutido daquele jeito. Tudo bem, disse ele finalmente, tomando um gole da garrafa. Tudo bem, Marlene. Você venceu. Eu te devolvo seu maldito dinheiro hoje à noite. Não é meu. Foi roubado. Que diferença faz? Ele acenou com a mão. O resultado é o mesmo. Ficaremos sem nada.
Viveremos nesta casa pelo resto de nossas vidas, contando cada dólar, e você ensinará inglês para crianças que nem sabem ler. Eu amo meu trabalho. Claro que sim, porque você nunca quis nada além disso. Você se contenta com pouco, e eu queria nos dar mais roubando. Que outra saída existe para pessoas como nós? Sua voz tornou-se amarga. Não nascemos ricos. Não temos contatos, nem capital inicial. A única saída deste buraco é pegar o que está por aí. Olhei para ele e percebi que o homem parado na minha frente era um estranho, não o marido com quem passei mais da metade da minha vida, mas um estranho amargurado. Não te reconheço, eu disse baixinho. Mas eu te reconheço muito bem, respondeu ele. Você sempre foi uma covarde, Marlene. Sempre com medo de correr riscos, sempre escolhendo o caminho seguro. É por isso que estamos presos nesta vida. No dia seguinte, Dexter trabalhou o dia todo e, quando chegou em casa à noite, estava melancólico e silencioso. Mal conversamos no jantar. Por volta das 9 horas, ele subiu até o depósito e trouxe uma sacola de dinheiro. Vou levar para a casa do Stanfield hoje à noite, disse ele, colocando a sacola no chão da sala. Vou jogá-la por cima da cerca, no quintal. Que ele pense que um dos funcionários decidiu devolver o dinheiro roubado anonimamente. E se alguém te vir? Ninguém vai me ver. Stanfield mora fora da cidade. Não há vizinhos por perto, e ele também não tem segurança. À meia-noite, Dexter pegou a mala e foi embora. Não dormi, esperando que ele voltasse. O tempo se arrastava numa lentidão angustiante. Fiquei deitado na cama, atento a todos os sons da rua, esperando ouvir o som do carro dele. Ele voltou às 3 da manhã. Ouvi a porta do carro bater, depois a da frente. Dexter subiu as escadas com passos pesados e regulares. Ele estava muito bêbado. Eu percebi pelo som dos seus movimentos. Levantei-me e fui para o corredor. Dexter, está tudo bem? Ele ficou parado no corredor, cambaleando, e me olhou com os olhos turvos. Está tudo bem, disse ele, arrastando as palavras. Seu dinheiro foi devolvido ao seu legítimo dono. Você está satisfeita? Onde você esteve todo esse tempo? Comemorando. Ele passou por mim em direção à escada que descia. Comemorando o fim do nosso futuro. Eu o segui. Na cozinha, ele tirou outra garrafa de cerveja da geladeira, mesmo mal conseguindo ficar em pé. Dexter, pare de beber. Você tem que trabalhar amanhã. Trabalho. Ele riu, mas foi um riso desagradável. Para Stanfield, a quem sirvo fielmente há 20 anos, para um homem que me paga uma ninharia enquanto vive no luxo. Você fez a coisa certa devolvendo o dinheiro, certo? Ele se virou para mim, com os olhos ardendo de raiva. Sabe o que eu fiz? Joguei nosso futuro por cima da cerca para um homem que já é dono de metade do condado. O dinheiro não era nosso. Claro que não. Ele bateu a garrafa na mesa, e ela se estilhaçou, espalhando cacos pelo chão. Pessoas como nós não têm direito a dinheiro. Deveríamos ser gratos pelas sobras. Dexter, acalme-se. Você está bêbado. Estou tão sóbrio quanto nunca. Ele pegou um prato da mesa e o jogou contra a parede. O prato se espatifou em pedaços. Por 26 anos, fui um marido obediente, um trabalhador honesto, um cidadão exemplar. E o que recebo em troca? Ele começou a quebrar tudo o que via pela frente, xícaras, pires, saleiros. Tudo voou pelo chão. Tentei detê-lo, agarrei seus braços, mas ele era mais forte que eu. Dexter, pare. Você vai acordar os vizinhos. Não me importo com os vizinhos. Ele se soltou do meu aperto e deu um soco na janela. O vidro rachou e sangue apareceu nos nós dos dedos dele. Naquele momento, houve uma batida forte na porta da frente, uma batida forte e insistente. Quem será que é a esta hora? Sussurrei. Dexter não respondeu, continuando parado perto da janela quebrada, respirando pesadamente.
A batida soou novamente, ainda mais forte. Marlene, a voz de Barnaby ecoou. Marlene, está tudo bem? Corri até a porta e a abri. Barnaby estava parado na porta, de roupão e chinelos, com uma expressão preocupada. Desculpe incomodá-lo tão tarde, disse ele, mas ouvi um estrondo e gritos. Está tudo bem? Está tudo bem, Barnaby. É só que... Quem está aí? Dexter apareceu na porta, cambaleando. Ah, é o nosso vizinho carinhoso. Dexter, você está bêbado, disse Barnaby gentilmente. Talvez você devesse ir para a cama. Talvez você devesse cuidar da sua vida, disparou Dexter. O que está fazendo aqui? Fiquei preocupado com Marlene. Ouvi um barulho. Preocupado com a Marlene? Dexter estreitou os olhos. Ou talvez você esteja de olho nela há muito tempo. Talvez esteja esperando o momento certo. Dexter, ofeguei. Do que você está falando? Estou falando da nossa querida vizinha que se interessa demais pelos nossos negócios. Barnaby corou. Dexter, você está fora de controle. Eu só estava tentando ajudar. Socorro! Dexter deu um passo à frente. Saia daqui antes que eu faça algo de que me arrependa. Dexter, acalme-se. Barnaby tentou intervir, mas Dexter já havia atacado e dado um soco no rosto do idoso. Barnaby cambaleou, perdeu o equilíbrio e caiu nos degraus da varanda. Dexter, gritei. O que você está fazendo? Mas ele não deu ouvidos. Agarrando Barnaby pela gola do manto, levantou-o e literalmente o empurrou para fora do portão. E nunca mais se meta na nossa vida, gritou para o vizinho. Barnaby, segurando a bochecha machucada, correu para casa. Dexter voltou para casa, batendo a porta atrás de si. Fiquei parada no corredor, tremendo de medo. Você está louca, sussurrei. O Barnaby é um velho. Como você pôde bater nele? Ele estava cuidando da própria vida. Estava preocupado conosco. Ele é um bom homem, e você? Cala a boca, latiu Dexter. Cala a boca com esses sermões. Ele se virou e me acertou no rosto. O golpe foi forte, e senti gosto de sangue na boca. Fiquei ali parada, com a mão pressionada contra a bochecha, olhando para o homem que fora meu marido por 26 anos. Ele respirava com dificuldade, os punhos cerrados e os olhos ardendo de raiva. A culpa é toda sua, disse ele, apontando para mim. Por causa dos seus princípios, por causa do seu medo de correr riscos, poderíamos ter tido uma vida diferente, mas você estragou tudo. Ele cambaleou, deu mais um passo em minha direção, mas perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no corredor. Deitado no chão, murmurou algo baixinho, mas não consegui entender as palavras. Poucos minutos depois, adormeceu ali mesmo no chão, sem nem chegar ao quarto de hóspedes. Fiquei de pé diante dele, segurando minha bochecha machucada, e percebi que minha família estava completamente destruída. O homem que eu amava e em quem confiava havia se transformado em um bêbado brigão, capaz de bater na esposa e no vizinho idoso. Os $300.000 foram devolvidos, mas o preço para recuperá-los era muito alto. Mal dormi naquela noite. Fiquei deitado na cama, ouvindo Dexter roncando no chão do corredor. Minha bochecha doía por causa da pancada, mas a dor física não era nada comparada à dor emocional. Em uma noite, tudo em que eu acreditei por 26 anos desmoronou: meu casamento, minha família, minha ideia de quem era meu marido. Por volta das 6 horas da manhã, levantei-me, tomei um banho e desci com cuidado. Dexter ainda estava deitado no chão do corredor, encolhido como uma bola. Ele cheirava a álcool e suor. Entrei na cozinha e me deparei com o caos: pratos quebrados, cacos de vidro, poças de cerveja no chão. A janela rachada estava cheia de rachaduras. Comecei a limpar. Recolhi os cacos, lavei o chão, limpei as mesas. O trabalho físico me ajudou a não pensar no que tinha acontecido. Quando a cozinha voltou a ser uma cozinha,
preparei uma xícara de café forte e sentei-me à mesa, pensando no que fazer em seguida. Por volta das 7 horas da manhã, Dexter começou a se mexer. Ele gemeu, rolou de costas e abriu os olhos lentamente. Ficou deitado ali por alguns segundos, claramente tentando entender onde estava e o que havia acontecido. Então sua memória deve ter retornado, porque ele suspirou profundamente e sentou-se com dificuldade. Marlene, chamou ele com a voz rouca. Não respondi. 1 minuto depois, ele apareceu na porta da cozinha, segurando a cabeça. Sua aparência era horrível, suas roupas estavam amassadas, seu cabelo estava desgrenhado, seu rosto estava inchado e seus olhos estavam vermelhos. Minha cabeça está doendo, ele murmurou, sentando-se à mesa em frente a mim. Não é de se espantar, eu disse friamente. Você bebeu uma garrafa inteira de uísque no bar ontem e depois mais cerveja em casa. Ele esfregou o rosto com as mãos. Não me lembro de tudo. O que aconteceu? Por que eu estava dormindo no chão? Você quebrou metade da louça da cozinha, socou uma janela, espancou nosso vizinho Barnaby e me deu um soco no rosto, listei calmamente. E então você caiu e dormiu no corredor. Dexter olhou para mim. Horror transparecia em seus olhos. Eu bati em você? Sim. Virei minha bochecha esquerda para ele, onde um hematoma ainda era visível. E Barnaby também, um senhor idoso que estava preocupado conosco. Meu Deus, ele sussurrou. Marlene, não me lembro. Eu estava muito bêbado. Isso não é desculpa. Não, claro que não. Ele se levantou e tentou se aproximar de mim. Desculpe. Por favor, me perdoe. Nunca mais vou levantar a mão para você. Sente-se, eu disse bruscamente. Não chegue perto de mim. Ele parou como se tivesse batido em uma parede. Dexter, continuei, olhando-o diretamente nos olhos, quero que você arrume suas coisas e saia desta casa. O que? Você me ouviu. Estou pedindo o divórcio. Ele afundou na cadeira como se suas pernas tivessem cedido. Marlene, não. Por favor. Sei que me comportei mal ontem, mas podemos resolver isso. Vou parar de beber e consultar um terapeuta. É tarde demais. Balancei a cabeça. Não consigo viver com um homem que rouba dinheiro e depois bate na mulher e nos vizinhos. Mas eu devolvi o dinheiro. Fiz o que você pediu. Sim, você roubou. Mas isso não muda o fato de que você roubou. E não muda o que aconteceu ontem à noite. Dexter agarrou a cabeça. Marlene, estamos casados há 26 anos. Temos uma filha, uma casa, uma vida juntos. Você não pode jogar tudo isso fora por causa de um erro. Um erro? Levantei-me, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você chama roubar $300.000 de erro? E me bater também é um erro. Eu estava bêbado. Não consegui me controlar. É exatamente por isso que não posso viver com você, porque agora sei do que você é capaz quando não consegue se controlar. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, digerindo minhas palavras. O que você vai dizer a Celeste? Perguntou finalmente. O que você vai dizer aos vizinhos, às pessoas da cidade? Vou contar a verdade a eles, que meu marido não é o homem que eu pensava que era. Você vai arruinar a minha reputação. Numa cidade pequena como a nossa, nunca mais vou conseguir outro emprego. Você arruinou sua própria reputação quando decidiu se tornar um ladrão. Dexter se levantou e começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Eu o via tentando encontrar argumentos que me fizessem mudar de ideia. Tudo bem, disse ele finalmente. Tudo bem, Marlene, se é isso que você decidiu, não vou tentar te convencer do contrário. Mas saiba disso, você está cometendo um erro enorme. Poderíamos consertar tudo, recomeçar. Mas seu orgulho é mais importante que a nossa família. Meu orgulho? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Dexter, você roubou dinheiro e me bateu,
E eu sou o culpado por não querer aguentar isso? Você é o culpado por não me dar uma chance de consertar as coisas. Você teve 26 anos para me mostrar que tipo de homem você é. Acontece que você é um ladrão e um valentão. Dexter parou e me olhou com tanto ódio que eu involuntariamente recuei. Tudo bem, disse ele lentamente. Muito bem. Viva sozinha no seu mundo perfeito, onde todos são honestos e nobres. Vamos ver quanto tempo você aguenta sem marido. Mais tempo do que eu fiquei com um marido como você. Ele saiu da cozinha e, alguns minutos depois, ouvi-o andando pela casa, juntando suas coisas. Os sons eram altos, deliberadamente agudos. Ele batia as portas dos armários e jogava coisas na bolsa. Foi sua última demonstração de agressividade, e fiquei sentado na cozinha, esperando que aquilo acabasse. Meia hora depois, ele desceu com 2 sacolas e uma caixa. Parou na porta da cozinha. Vou pegar o resto das minhas coisas mais tarde, disse, quando você não estiver em casa. Ok. E mais uma coisa. Sua voz ficou irritada. Não pense que isso acabou com o divórcio. Esta casa é nossa, e eu tenho direito à metade. E tenho direito à pensão alimentícia se ganhar menos que você. Deixe o tribunal decidir. Isso vai decidir. Ele se aproximou. E saiba disso, Marlene, você vai se arrepender dessa decisão. Você vai rastejar de joelhos de volta para mim. Nunca. Ele sorriu e saiu. 1 minuto depois, ouvi o barulho de um carro. Ele tinha saído, batendo a porta com tanta força que as janelas da casa estremeceram. Fiquei sozinha na casa, que de repente me pareceu enorme e vazia. Sentei-me à mesa da cozinha e chorei. Chorei por um longo tempo, amargamente, de dor, decepção e medo do futuro desconhecido. Quando minhas lágrimas pararam, liguei para Celeste no trabalho. Mãe, sua voz imediatamente soou preocupada. Algo errado? Você está chorando? Você pode vir aqui hoje à noite? Preciso falar com você. Claro. Onde está o papai? Eu te conto hoje à noite. Celeste chegou logo depois do trabalho, por volta das 19 horas. Encontrei-a na cozinha, onde eu já havia limpado todos os vestígios da violência do dia anterior, exceto a janela quebrada. Mãe, o que está acontecendo? Ela perguntou, me beijando na bochecha. E o que aconteceu com seu rosto? Você está com um hematoma. Sente-se, querida. Preciso te contar uma coisa. A meia hora seguinte foi uma das mais difíceis da minha vida. Contei tudo à minha filha, sobre o dinheiro roubado, o ultimato, a briga da noite anterior com Barnaby e o golpe que levei do pai dela. Celeste ouviu em silêncio, e eu podia ver seu rosto ficando cada vez mais chocado a cada palavra que eu dizia. Não, não pode ser, disse ela quando terminei. Papai não faria isso. Roubar dinheiro não é coisa dele. Ele mesmo admitiu, e eu vi o dinheiro com meus próprios olhos. E bater em você. Celeste balançou a cabeça. Mãe, eu nunca vi o papai levantar a mão para você em toda a minha vida. Eu também nunca tinha visto isso até ontem. Celeste se levantou, veio até mim e tocou minha bochecha delicadamente. Dói? Não muito mais. A dor emocional é muito pior. Minha filha me abraçou e eu chorei novamente. Desta vez, não de desespero, mas de alívio. Eu tinha alguém que me apoiava e me compreendia. O que vai acontecer agora? Perguntou Celeste. Vou morar sozinha. Vou pedir o divórcio. Vou tentar esquecer esses 26 anos e recomeçar aos 50. O que mais posso fazer? Não posso viver com um homem em quem não confio. Celeste assentiu. Você tem razão, mãe. Se ele é capaz disso, então você realmente não o conhecia. Obrigada pela compreensão, querida. Onde ele está agora? Não sei, provavelmente alugou um quarto em algum lugar ou ficou na casa de um dos colegas. Conversamos até tarde da noite. Celeste se ofereceu para morar comigo por um tempo, mas eu recusei.
Ela é jovem. Ela tem a própria vida, os próprios planos. Bastou que ela me apoiasse emocionalmente. As semanas seguintes foram difíceis. Eu estava aprendendo a viver sozinha depois de 26 anos de casamento. Todas as manhãs, eu acordava em uma casa vazia, tomava café da manhã sozinha e voltava do trabalho em silêncio. No começo, foi deprimente, mas aos poucos comecei a descobrir as vantagens de estar sozinho. Ninguém ligava a TV no volume máximo. Ninguém deixava suas coisas espalhadas. Ninguém chegava em casa bêbado e agressivo. Odete me apoiou da melhor forma possível. Nos encontrávamos a cada 2 ou 3 dias e conversávamos sobre tudo, exceto sobre Dexter. Ela me ajudou a encontrar uma boa advogada de divórcio, uma mulher chamada Victoria Marshall, que trabalhava em uma cidade vizinha. Barnaby me evitou nos primeiros dias após a briga, provavelmente envergonhado pelo que tinha acontecido. Mas quando me aproximei dele para me desculpar pelo comportamento do meu marido, ele foi muito compreensivo. Não se desculpe, Marlene, disse ele. Eu entendo que o Dexter não estava bem. O álcool faz coisas terríveis com as pessoas. Isso não é desculpa para o que ele fez. Claro, não é desculpa, mas não guardo rancor. O importante é que você esteja bem. Boatos começaram a se espalhar pela cidade. É claro que, em um lugar pequeno como Harvey, o divórcio de uma professora local não poderia passar despercebido. As pessoas cochichavam, faziam suposições e algumas até me abordavam com perguntas. Respondi seca e secamente: meu marido e eu tínhamos decidido nos separar, e era um assunto nosso. O pior era que Dexter estava espalhando sua versão dos fatos. Por meio de conhecidos em comum, ouviu dizer que eu o havia expulsado de casa sem motivo, que havia me tornado fria e desamorosa, para que pudesse ter outro homem. As fofocas me machucavam, mas eu tentava ignorá-las. Semanas se passaram. Outubro virou novembro, depois dezembro. Aos poucos, fui me acostumando à minha nova vida. O trabalho me mantinha ocupado, e a casa precisava de atenção. Precisei chamar um técnico para trocar uma janela quebrada, consertar uma torneira pingando no banheiro e preparar a casa para o inverno. Todas essas pequenas tarefas que antes eram responsabilidade do Dexter agora eram minhas. Em meados de dezembro, Celeste e Odete começaram a falar sobre meu aniversário. Eu faria 50 anos no dia 23 de janeiro, e elas acharam que era algo para comemorar. Mãe, disse Celeste enquanto jantávamos em minha casa numa noite de dezembro, seu aniversário de 50 anos é um marco importante. Precisamos dar uma festa de verdade para você. Acho que não tenho nada para comemorar, respondi. Ter 50 anos e estar sozinha não é exatamente motivo para comemoração. Pelo contrário, interrompeu Odete, que viera nos visitar, você está começando uma nova vida. Você se libertou de um homem que não a valorizava. Isso definitivamente vale a pena comemorar. Sim, mãe, concordou Celeste. Você é uma mulher forte. Superou provações que teriam destruído muitas pessoas. Isso precisa ser comemorado. Eles insistiram por várias semanas. Sugeriram dar uma festa em casa, mas eu recusei. Eu não queria que as pessoas se reunissem na minha casa para discutir o meu divórcio. Então Celeste sugeriu comemorar o aniversário em um restaurante. The Golden Horsechoy? Perguntei, referindo-me ao único restaurante decente em Harvey. Exatamente. Vamos convidar seus colegas da escola, alguns vizinhos, meus amigos. Vamos fazer uma festa de verdade. Não sei, querida. E se seu pai aparecer? Ele não vai, disse Celeste com firmeza. Não falo com ele desde que descobri a verdade, e não vou convidá-lo. Isso era novidade para mim. Eu sabia que Celeste estava passando por dificuldades com o divórcio dos pais, mas não sabia que ela havia cortado completamente o contato com o pai. Celeste, ele ainda é seu pai. Um pai que roubou dinheiro e bateu na minha mãe. Ela balançou a cabeça. Não, mãe. Eu não tenho um pai assim. No final, eles me convenceram.
Em meados de janeiro, reservamos uma mesa para 20 pessoas no Golden Orchestra e enviamos os convites. Convidei alguns colegas da escola. Odete convidou os amigos da biblioteca e Celeste convidou os colegas do hospital. Barnaby também recebeu um convite. Nos últimos meses, nos tornamos ainda mais próximos, e ele se tornou quase como um pai para mim. À medida que meu aniversário se aproximava, eu sentia emoções conflitantes. Por um lado, queria comemorar o início de uma nova vida, como Celeste e Odete haviam dito. Por outro, 50 anos é um marco significativo, e foi triste chegar lá sem meu marido, por pior que ele tenha se mostrado. Mas as meninas estavam certas sobre uma coisa: eu realmente tinha me fortalecido nos últimos meses. Aprendi a lidar com a solidão, a tomar decisões sozinha e a não depender da opinião ou do apoio de um homem. Talvez valesse mesmo a pena comemorar. No dia 23 de janeiro, às 18 horas, fiquei em frente ao espelho do meu quarto, vestindo um vestido azul escuro que havia comprado especialmente para a ocasião. 50 anos é um marco, e eu queria estar no meu melhor. Eu tinha perdido um pouco de peso devido ao estresse do divórcio nos últimos meses, e o vestido me serviu melhor do que eu esperava. Celeste chegou para me buscar às 18 horas. Ela estava linda em um vestido bordô e com o cabelo elegantemente penteado. "Mãe, você está linda", disse ela, me beijando na bochecha. "Está pronta para começar um novo capítulo na sua vida?" "Espero que sim", respondi, embora ainda me sentisse nervoso por dentro. O Golden Orchestra era o melhor restaurante de Harvey, embora, para os padrões metropolitanos, fosse um estabelecimento modesto. O interior rústico, as mesas de madeira, a lareira no canto e a iluminação suave criavam uma atmosfera aconchegante. O dono do restaurante, Robert M. Selin, nos recebeu pessoalmente na entrada. "Senhora Wakefield, parabéns pelo seu aniversário", disse ele com um sorriso. "Reservamos a melhor mesa para você. Os convidados já estão começando a chegar." Odete foi uma das primeiras a chegar, elegante em um terno preto e carregando um buquê de rosas brancas para mim. Ela foi seguida pelos meus colegas da escola, Jennifer Cole, a professora de matemática, Michael Harrison, o professor de história, e Susan Dewey, a diretora. As amigas da Celeste do hospital chegaram, Carol, Linda e o jovem médico, Ethan Blake, com quem eu suspeitava que minha filha estivesse envolvida romanticamente. Barnaby chegou por volta das 7 horas, vestindo seu melhor terno e carregando uma bengala. O inverno estava sendo duro para ele, e suas costas ainda doíam. Ele me deu um lindo broche que, segundo ele, pertenceu à sua falecida esposa, Dorothy. "Ela gostaria que este broche fosse para uma mulher que o apreciasse", disse ele, prendendo-o ao meu vestido. Às 19 horas, quase todos os convidados já haviam chegado, 20 pessoas ao redor de uma mesa grande. Fazia muito tempo que eu não via isso. O ambiente era acolhedor e amigável. As pessoas contavam histórias da época da escola, compartilhavam novidades e riam das piadas de Michael Harrison, famoso por seu senso de humor. Susan Dewey levantou-se com uma taça de vinho na mão. "Amigos, gostaria de propor um brinde à nossa querida Marlene", começou. "Há uma mulher que dedicou 22 anos de sua vida às crianças da nossa cidade, ensinando-lhes não apenas a alfabetização, mas também a humanidade. Há uma mulher que nos mostrou o que significa ser forte e digno em todas as circunstâncias." Todos ergueram seus copos. Senti lágrimas de gratidão brotando nos meus olhos. "Obrigada", disse eu, levantando-me. "Obrigada a todos por estarem aqui, pelo apoio durante esses meses difíceis. Vocês se tornaram uma verdadeira família para mim." Bebemos e a conversa continuou. Os garçons serviram aperitivos, o vinho fluía livremente e um jazz suave tocava ao fundo. Eu me senti feliz pela primeira vez em muitos meses. Por volta das 21 horas, Robert M. Selin trouxe um bolo, um lindo bolo de 3 andares com 50 velas. Todos começaram a cantar parabéns a você, e eu fiz um pedido enquanto assoprava as velas. Desejei uma vida pacífica e feliz, sem turbulências e dramas. Naquele momento, a porta do restaurante se abriu e Dexter entrou. A conversa parou. Todos se viraram para a porta.
Dexter estava com uma aparência horrível, barba por fazer, paletó amassado, olhos vermelhos. Estava visivelmente bêbado, cambaleando e segurando o batente da porta. Ora, ora, disse ele em voz alta, olhando ao redor da sala. Que festa linda! E eu não fui convidado. Celeste se levantou. Pai, vá embora. Você não foi convidado. Como assim, não foi convidado? Dexter sorriu. É o aniversário da minha esposa. Não tenho o direito de desejar feliz aniversário a ela? Ex-mulher, corrigiu-o Celeste. Ainda não sou ex. O divórcio não é definitivo. Ele cambaleou até a nossa mesa. Os convidados o olharam com surpresa e constrangimento. Robert M. Celine dirigiu-se a ele, claramente com a intenção de escoltar o convidado indesejado para fora, mas Dexter se adiantou. Posso ficar com o microfone? Perguntou ao músico que tocava música ambiente. Quero fazer um brinde. Dexter, não, sussurrei. Por favor, vá embora. Não? Ele se aproximou, e eu senti o cheiro de álcool em seu hálito. Acho que você deveria. Faz tempo que eu queria contar a verdade sobre você para todas essas pessoas. O músico, parecendo confuso, entregou-lhe o microfone. Dexter o pegou e ficou no centro da sala. Caros amigos de Marlene, começou ele, com a voz ecoando pelos alto-falantes, vocês estão reunidos aqui para celebrar o 50º aniversário de uma mulher extraordinária. Permitam-me fazer um brinde. Ele pegou um copo de uma mesa próxima. Para Marlene Wakefield, continuou, cambaleando, para uma mulher que pode destruir famílias com uma única palavra. Para uma mulher que escolheu seu orgulho em vez da felicidade do próprio marido. Um silêncio mortal tomou conta da sala. As pessoas se entreolharam, sem saber o que fazer. Dexter, chega, disse Barnaby, começando a se levantar. Não, não é o suficiente, retrucou Dexter. Essas pessoas precisam saber como ela realmente é, fria, calculista, implacável. Ele tomou um gole do copo e continuou. Sabe o que eu desejo para ela neste dia festivo? Sua voz ficou mais alta, mais raivosa. Queria que ela morresse como um cachorro. É uma pena que ela ainda esteja entre nós. É uma pena que ela ainda esteja respirando e envenenando o ar com sua presença. Várias mulheres ofegaram. Ethan Blake se levantou e foi em direção a Dexter, mas Dexter continuou, deixe-a apodrecer em paz, assim como sua alma podre. Que ninguém jamais a ame, porque ela é incapaz de amar a si mesma. Ele ficou em silêncio, respirando pesadamente e me encarando com ódio. Havia um silêncio ensurdecedor no corredor. Levantei-me lentamente do meu assento. Meu coração batia tão forte que tive medo de que todos pudessem ouvi-lo. Fui até Dexter e estendi a mão. Me dá o microfone, pedi baixinho. O quê? Ele piscou, sem entender. Me dá o microfone, Dexter. Agora é a minha vez de falar. Ele provavelmente pensou que eu ia me desculpar com os convidados em seu nome e me entregou o microfone. Peguei-o, dei alguns passos para trás e olhei para as pessoas reunidas ali. Eram meus amigos, meus colegas, pessoas que me respeitavam. Mereciam a verdade. Amigos, comecei, tentando manter a voz firme, quero contar uma coisa a vocês. Há 4 meses, encontrei $300.000 em dinheiro na minha casa. Dinheiro roubado. Um murmúrio abafado percorreu a sala. Dexter se virou para me encarar. Marlene, o que você está fazendo? Sibilou. Dizendo a verdade, respondi, mantendo o olhar nos convidados. Meu marido roubou esse dinheiro do empregador falsificando documentos. Ele ia gastá-lo no próprio negócio sem me dizer nada. Várias pessoas à mesa trocaram olhares. Vi Tom Anderson e Jerry Cooper sentados entre os convidados. Eles trabalhavam na mesma empresa que Dexter. Quando exigi que ele devolvesse o que havia roubado, ele concordou, continuei. Mas, depois que o dinheiro foi devolvido, ele chegou em casa bêbado e destruiu a cozinha.
E quando nosso vizinho Barnaby tentou descobrir o que estava acontecendo, meu marido o espancou. Barnaby assentiu em confirmação. E então ele me deu um soco no rosto, eu disse. Pela primeira vez em 26 anos de casamento, meu marido levantou a mão para mim. Cala a boca, gritou Dexter, tentando arrancar o microfone de mim. Cala a boca. Você está distorcendo tudo. Ethan Blake e Michael Harrison se levantaram e o levaram para um canto. Foi por isso que pedi o divórcio, continuei. Não por orgulho, como meu ex-marido disse. É porque não consigo viver com um ladrão e um homem que bate em mulheres. Devolvi o microfone ao músico e sentei-me. Minhas mãos tremiam, mas por dentro eu sentia uma estranha sensação de alívio. Finalmente, a verdade havia sido revelada. Tom Anderson se levantou e foi até Dexter. Dexter, isso é verdade? Perguntou. Você roubou o dinheiro da empresa? Isso não é da sua conta, murmurou Dexter. É da minha conta, disse Tom. Trabalho para a mesma empresa. Se houver algum roubo acontecendo, o Sr. Stanfield precisa saber. Vou falar com o chefe amanhã, acrescentou Jerry Cooper. Ele vai investigar e, se for verdade, vai chamar a polícia. Não. Dexter recuou. Eu paguei o dinheiro de volta. Não peguei nada. Você acabou de ouvir o que sua esposa disse, comentou Tom. E ela não parece mentirosa. Robert M. Lin se aproximou de Dexter. Senhor, peço que saia do meu restaurante, disse ele com firmeza. O senhor está incomodando nossos clientes. Vou embora sozinho, disse Dexter. Não tenho nada para fazer aqui. Mas enquanto se dirigia para a porta, Ethan Blake e Michael Harrison o seguraram pelos braços. Nós te acompanhamos até a saída, disse Ethan, para que você não mude de ideia. Eles o levaram para fora do restaurante, seguido por Tom Anderson. Na porta, ouvi Tom dizer, Dexter, se você acha que vai se safar dessa, está enganado. O Sr. Stanfield não gosta de ladrões. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio tomou conta da sala. Então Odette se levantou e começou a bater palmas. Celeste se juntou a ela, depois Barnaby e todos os outros. Marlene, disse Susan Dewey, admiro sua coragem. Você fez a coisa certa. Sinto muito que você tenha visto tudo isso, eu disse. Não é a melhor maneira de comemorar um aniversário. Pelo contrário, disse Jennifer Cole, você nos mostrou o que significa ser uma mulher forte. Nem todo mundo ousaria dizer a verdade em tal situação. Você não me condena por ser casada com um ladrão? Por que deveríamos condená-lo? Perguntou Barnaby. Você não sabia como ele era. E quando descobriu, fez a coisa certa. O resto da noite transcorreu em um ambiente mais descontraído. As pessoas vieram até mim, expressaram seu apoio e compartilharam suas histórias. Descobri que muitas tinham problemas semelhantes em suas famílias, mas nem todas encontraram forças para resolvê-los. Por volta das 11 horas, os convidados começaram a ir embora. Celeste e Ethan me levaram para casa. Mãe, disse minha filha quando chegamos em casa, estou orgulhosa de você. Você foi uma verdadeira heroína hoje. Não sei se fui um herói, respondi. Só estava cansado de ficar quieto. A senhora fez a coisa certa, senhora Wakefield, acrescentou Ethan. Pessoas como seu ex-marido devem ser responsabilizadas por seus atos. Não consegui dormir por um longo tempo depois de chegar em casa. Fiquei deitado na cama, pensando no que tinha acontecido. Pela primeira vez em 4 meses, não me senti pesado. A verdade havia sido dita, o segredo revelado, e agora eu não precisava mais fingir ou me esconder. Amanhã, uma nova vida começaria, uma vida sem mentiras, sem medo, sem ter que ficar em silêncio sobre o que me atormentava. E esse foi o melhor presente que eu poderia me dar no meu aniversário de 50 anos.